Agora é hora da Aulinha! aulinha! Bom dia, crianças! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estão prontos para mais uma aulinha? Vamos aprender um pouco mais do que a palavra do Senhor nos ensina? Preparados? Vamos lá? Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração, né? Vamos lá? 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Vamos juntar os nossos dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede com saúde. Muito obrigado. Abençoe a nossa família, abençoe os nossos corações, para que nós possamos ouvir a sua palavra e aprender o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Muito obrigado, Papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí? Como é que vocês estão? Como é que passou a semana? Tudo jóia? Vamos cantar uma musiquinha para a gente começar bem animada a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos lá! Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Gostaram dessa música? Nós precisamos sempre aprender o que a Bíblia nos ensina, porque assim nós vamos aprender a amar o nosso Senhor. E hoje a gente vai ouvir uma história, nós vamos continuar a história de Jacó, nossa terceira parte dessa história. Já vimos com a tia Rebeca, com a tia Néia, e hoje nós vamos continuar essa história. Nós vamos cantar uma outra música? Tem uma bem legal que eu sei que vocês gostam muito, que é do Homenzinho Torto. Quem é que sabe cantar essa música? Ah, eu imaginei que vocês todos sabiam mesmo. Vamos lá então? Vamos cantar juntos essa música? Levanta, você tá deitado aí, tá com soninho, levanta pra gente cantar. Essa é bem animada. Vamos lá? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Muito bem! O homenzinho torto, nossa história fala exatamente desse homenzinho torto, que Jacó era um homenzinho torto. Quem é que lembra que a tia Rebeca contou? Ele, primeira coisa que ele fez, ele tomou o lugar de Esaú. Vocês lembram da história que a tia Rebeca falou? Que ele foi, fez a sopa estava tão gostosa que o irmão dele trocou o direito de ser o primogênito só para comer a sopa. E depois ele tomou o lugar que era do seu irmão. E assim o pai dele abençoou a vida de Jacó no lugar de Esaú, achando que era Esaú. E aí Jacó, como fez isso, ele ficou com medo do seu irmão e ele fugiu de casa. No caminho, ele ficou tão cansado, tão sono, que ele dormiu numa pedra. Lembra que a tia Néia falou? Que ele chegou a dormir em cima de uma pedra, fez a pedra de travesseiro, e nesse momento ele sonhou com um anjo, né? E aí ele teve esse encontro com Deus nesse momento, e ele continuou a viagem, e ele foi para morar num outro lugar, longe da casa que ele morava, para poder se esconder do seu irmão. E lá ele foi morar com o tio dele, o nome do tio dele era Labão.
e ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel, que era a mulher que ele gostava, que ele amava muito. Mas o tio dele enganou, e aí ele, em vez de casar com a Raquel, ele acabou casando com a Lia, que era a irmã mais velha, e aí ele não sabia. Mas aí ele trabalhou mais 7 anos para poder conseguir casar com a Raquel, que era o amor da vida dele mesmo. E assim ele teve 2 esposas, Raquel e Lia. Naquela época podia, tá, meus amados? Hoje a gente não pode, hoje é um homem só e uma mulher, né? Imagina, 2 mulheres? Nossa, Jacó teve muito trabalho, hein? E aí ele casou-se com as 2. Ele tinha a Raquel e ele tinha a Lia também como esposa. E ele trabalhou muito tempo lá para o pai delas, que era Labão. Ele era tio de Jacó. Ele trabalhou muito tempo e já tinha passado bastante tempo. Ele já tinha trabalhado mais 6 anos para o tio dele. E o tio dele fazia tudo para poder conseguir explorar Jacó. Mas Deus abençoava e Jacó lhe progredia. Os animais de Jacó se multiplicavam, nasciam e cresciam fortes, nenhum doente. Deus abençoou muito a vida de Jacó. Abençoou tanto que ele chegou a ser... Ele tinha tantas coisas que ele já estava quase com mais coisas que o tio dele, Labão. Então, o tio dele ficou com muito ciúme de Jacó, porque Jacó estava prosperando, Jacó estava sendo bem sucedido, tinha filhos, tinha os animais saudáveis, e ele ficou com muita inveja de Jacó. E aí Jacó começou a se sentir mal ali naquele lugar. Então, o que Jacó fez? Nosso Jacó aqui, ele pegou e falou assim, chamou as 2 esposas e falou: gente, o seu pai não está feliz comigo aqui. Ele está meio chateado porque Deus tem nos abençoado, as nossas coisas têm progredido, então nós vamos ter que ir embora daqui. E elas concordaram, falaram: Jacó, para onde você for, nós iremos. E aí ele falou assim: nós vamos voltar para a casa dos meus pais. Jacó resolveu voltar para casa. Mas lembra que ele tinha brigado com o irmão dele? E ele tinha saído de casa fugido? Pois é, mas ele falou: vou voltar. E ele começou a pedir para Deus: Senhor, abençoa que eu possa voltar para minha casa. Porque todo mundo quer ficar em casa, quer ficar em paz com a família, não é verdade? Então Jacó tinha esse desejo também, de ficar em paz com a sua família, com seu irmão. E o pai dele, ele nem sabia, porque já tinha 20 anos que Jacó tinha ido embora. Ele nunca mais tinha visto o pai dele. Já pensou você ficar tanto tempo sem ver o papai e a mamãe? Pois é, ele estava com muita saudade. E naquela época nem tinha celular, não tinha nada para poder falar. Então ele ficou 20 anos realmente sem ver, sem falar com o pai dele. E ele estava com muita saudade. Então ele resolveu que ele ia embora. Chamou as mulheres, juntou todas as coisas. Aí ele aproveitou que o sogro dele saiu, foi fazer uma viagem. Ele falou: é hora da gente ir embora. Aí Jacó pegou toda a sua família, né, e foram embora, de volta para sua terra, a terra de Canaã, outro lugar bem distante. E eles foram, e aí o sogro dele ficou sabendo, foram avisar para ele: Labão, o seu genro, o Jacó, pegou as suas filhas, toda a família, todos os animais e foi embora. E aí Labão ficou muito bravo, e foi atrás de Jacó, juntou vários homens e foi atrás de Jacó. Mas aí Deus falou com ele através de sonho. Deus falou: Labão, não é para você ir atrás de Jacó, não é para você fazer mal a Jacó, porque eu quero levar Jacó de volta. Deus tinha propósito nessa volta de Jacó. Deus queria que Jacó fizesse as pazes com o seu irmão, porque nós não podemos ficar brigados, vocês sabiam, né? Não podemos brigar com os nossos irmãos, com os nossos amiguinhos. Então Deus queria, olha só, Deus queria que Jacó fizesse as pazes com o irmão dele. Então Labão pegou e conseguiu chegar até Jacó, mas ele não brigou com Jacó. Eles fizeram um acordo
e Jacó prosseguiu a viagem, continuou. Mas aí Jacó estava chegando próximo já da onde morava o seu irmão, o seu pai. E aí ele começou a ficar com muito medo, porque Esaú era um homem bravo também. E ele falou, será que Esaú vai me perdoar? Será que Esaú não vai querer fazer mal contra mim, contra a minha família? E aí ele começou a mandar presentes. Ele mandou alguns servos ir na frente, levar animais, levar coisas para presente para Esaú. Mas ainda assim eles estavam com medo. E aí ele chegou num riacho que já era bem próximo da onde ele estava, da onde o seu irmão morava. E aí ele pegou e fez todos os animais passarem no riacho, fez todos os seus servos passarem, os seus filhos, as suas 2 esposas, todo mundo passou o riacho. E ele ficou sozinho no riacho, ficou sozinho do outro lado do riacho. E aí de repente chegou um homem e Jacó começou a brigar com esse homem. E ele brigou com esse homem, brigou quase toda a noite. Quando já estava amanhecendo o dia, aí esse homem falou para Jacó, me deixe ir embora, o dia já está raiando. E aí quando ele falou isso, Jacó olhou bem para ele e aí Jacó falou assim, meu Deus, isso é um enviado de Deus, o Senhor quem mandou. E aí ele ficou impressionado. E aí o anjo, era um anjo de Deus que estava lá. Aí ele falou, deixe-me ir embora. E Jacó falou, eu não posso deixar você ir embora sem você me abençoar. E aí ele falou assim, então eu vou te abençoar. E aí falou, vou trocar o seu nome. O nome de Jacó vai passar a ser Israel. Nesse momento, Deus mudou o nome de Jacó. Porque na verdade Deus não tinha mudado só o nome, Deus tinha mudado a história. Lembra, Jacó era um homenzinho torto, mas ele encontrou o Senhor. E aí nesse momento Deus mudou até o nome dele. O nome dele passou a ser de Jacó para Israel. E ele chamou aquele lugar de Peniel, porque ele falou assim, aqui eu encontrei o Senhor. E aí o dia já estava amanhecendo e aí o anjo foi embora e Jacó atravessou o riacho. E agora era a hora dele encontrar com o irmão dele. E ele estava com medo, ele sabia que Deus tinha abençoado ele, Deus tinha já falado para ele que era para ele voltar para casa, mas ele ainda estava com medo. Porque os servos dele falaram, Jacó, Esaú está vindo com 400 homens. E aí ele pensou, meu Deus, o que Esaú vai fazer comigo, com os meus filhos? Será que ele ainda está com muita raiva? E o coração dele estava apertado, sem saber o que Esaú iria fazer com ele. Mas, como Deus tinha prometido, ele se manteve firme e continuou. Quando ele estava chegando próximo do irmão dele, Esaú, ele viu Esaú, ele correu aos pés de Esaú e se ajoelhou perto de Esaú e falou, me perdoa, meu irmão. E aí você sabe o que Esaú fez? Será que Esaú brigou com ele? Não, Esaú não brigou com ele. Esaú abraçou ele, eles se abraçaram, os dois. Esaú abraçou e chorou junto com ele. E Esaú falou assim, meu irmão, para que você me mandou tantos presentes? Eu sou um homem rico, eu não preciso desses presentes. Mas Jacó insistiu, falou, não, são presentes para você, são presentes que eu te mandei, eu quero que você aceite. E de tanto Jacó insistir, Esaú acabou aceitando os presentes. E os dois fizeram as pazes e Jacó foi viver juntamente na terra de seu pai, com as suas esposas e os seus filhos, os seus 11 filhos, e aí nasceu nesse período o mais novo, né, Benjamim, e ele completou 12 filhos, muitos filhos, né? E aí eles fizeram as pazes, com um abraço de irmãos, eles fizeram as pazes, os 2 irmãozinhos, e foram viver lá. E aí, vocês gostaram dessa história? Vamos fazer umas perguntinhas só para ver se vocês estão espertos e atentos à história? Bora lá? Primeira pergunta. Quem era o sogro de Jacó? Qual era o nome dele? Vamos lá? Tempo para você responder. 1, 2,
3. Muito bem, você que respondeu certinho, o nome do sogro dele era Labão, sogro de Jacó, pai de Raquel e pai de Lia. Pergunta número 2, vamos lá. Pergunta número 2 para vocês. De quem Jacó ficou com medo? Essa é fácil, não é? Falei várias vezes que ele estava com medo. De quem era? Isso, Esaú. Jacó ficou com muito medo de Esaú por toda a história que ele já tinha vivido com o irmão dele, que ele tinha enganado o irmão e tudo mais. Ele estava com muito medo, mas Deus trabalhou no coração de Esaú e Esaú perdoou o seu irmão, certo? Terceira pergunta, com quem Jacó lutou? Com quem Jacó lutou? Com quem Jacó lutou? Jacó lutou com o anjo. Com um anjo, ele lutou com o anjo a noite toda e Deus deu a vitória. Por isso que a gente não pode desistir. Quando a gente tiver um problema, a gente tem que orar, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, porque o Senhor vai nos dar a vitória, viu, meus queridos? O anjo mudou o nome de Jacó. Quem lembra qual foi o nome? Israel. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Israel é o pai dos 12 filhos, né? Que são chamadas as 12 tribos de Israel, certo? Esaú fez algo quando encontrou o irmão dele. O que ele fez? Ele abraçou, não foi? Ele deu um abraço, foi um abraço de reconciliação. Assim os dois se reconciliaram naquele momento, ok? Então essas são as perguntinhas para a gente só memorizar a nossa história. E como tarefinha dessa semana, vocês vão pedir ajuda pro papai e pra mamãe, tá? Porque vocês vão fazer um recortezinho, pega uma cartolina não, pode ser um papelzinho A4, uma folha de caderno mesmo. E o papai e a mamãe vai fazer um desenho de um menininho, mas recortando, vão virar 2 menininhos. Aqui a gente vai ter o Esaú e o Jacó. E eles vão ficar de mãozinhas dadas, porque os irmãos devem se reconciliar e estarem em paz, certo? E aí vocês vão pintar bem bonitinho e vão postar lá no grupo pra gente poder ver essa tarefinha bem legal que vocês vão fazer, beleza? Agora vamos orar pra gente encerrar a nossa aula de hoje? Vamos lá? 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Vamos juntar os nossos dedinhos para fazer essa oração. Papai do céu, obrigado por esta aula, obrigado pela tua palavra que sempre fala no nosso coração. Por mais simples que seja, ela é eficaz e ela produz efeito. Que assim seja no coração de cada criança, que cada um entenda qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, que nós precisamos perdoar uns aos outros, para que assim o nosso coração esteja limpo e possa chegar diante de Ti com alegria, Pai. Nos ajude a ser perdoador, nos ajude a pedir perdão quando estamos errados e assim podermos estar cada dia mais firmes na sua presença. Deus, abençoe cada família, de cada criança, cada papai, mamãe, vovô, vovó, cada um membro da nossa igreja e os seus familiares, que nós possamos permanecer firmes num só propósito, que é servir ao Senhor. Abençoe a semana, abençoe o culto de hoje à noite e que o Senhor se faça presente no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Crianças, lembrem-se, essa história, ela está no livro de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, tá? E tem um versículo chave, que é o versículo Gênesis 33, versículo 4. Diz o seguinte: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou e choraram. Esse é o versículo especial que a tia quer que vocês leiam com o papai e com a mamãe. E lembre-se, porque foi o que aconteceu de mais especial no encontro desses 2 irmãos, tá? E nós vemos em toda essa história o poder de Deus na vida do seu povo. Deus, ele é poderoso e nós precisamos estar sempre firmados nele. Amém? Beijo, prazer estar com vocês. Até a próxima aula.